Na Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos princípios que nos norteiam, nos ajudam nessa caminhada cristã. Esse é o estudo de número 1099 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E através da Bíblia Sagrada, que é a palavra do nosso Deus, aprendemos a agradá-lo em tudo o que fazemos. Vamos ao nosso tema: princípios bíblicos eternos. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1, que diz: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Glória a Deus, que nós temos um pai amoroso, um pai que nos ensina, um pai que nos mostra como deve ser o nosso procedimento nessa caminhada cristã. E princípios são regras, são normas, são preceitos, são leis. São regulamentos e ordenanças. No Salmo 40, verso 8, diz: Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. E tem outra versão que diz: Meu Deus, eu desejo fazer a tua vontade e a tua lei está no meio dos meus sentimentos. Já outra versão diz: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O salmista Davi nos ensina que o motivo da alegria do nosso Senhor Jesus Cristo era obedecer ao nosso Deus. Esse sentimento procedia do coração, não era uma obediência cega nem mecânica. O desejo do nosso Jesus era agradar ao nosso Deus, fazer a vontade dele. O salmista está nos mostrando que a lei do nosso Deus estava dentro do nosso Senhor. Esse versículo é referente ao nosso Senhor Jesus, é um versículo messiânico, e o salmista ele nos ensina que a verdadeira felicidade dele estava na palavra de Deus. Salmo 119, verso 15, verso 16 e verso 24 diz: Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Tuas ordenanças fazem as minhas delícias, são minhas conselheiras. O salmista encontrava na palavra, nas ordenanças do Senhor, um motivo da alegria, da felicidade dele, e ele tinha prazer em meditar nelas. O salmista, ele fazia das ordenanças do nosso Deus, ou seja, dos princípios do nosso Deus, seu maior prazer. Salmo 119, verso 174 diz: Anseio por tua salvação, Senhor, e tua lei é o meu maior prazer. Nas ordenanças do Senhor nós encontramos os princípios para vivermos a verdadeira felicidade, para vivermos uma vida abundante. Princípios bíblicos não mudam, não estão sujeitos aos homens, não estão sujeitos à vontade humana, simplesmente são estabelecidos pelo nosso Deus, e nós precisamos aprender a termos prazer, a termos satisfação neles, pois eles nos conduzem ao Senhor. O salmista ele tinha satisfação, ele tinha alegria em meditar nos decretos e nas ordenanças do nosso Deus. Salmo número 1, verso 2 diz: Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Infelizmente, hoje em dia,
Muitos preferem jargões, autoajuda, orientações de homens do que os princípios de Deus que estão escritos na Bíblia Sagrada. Mas nós devemos ter os princípios do Senhor na nossa mente, no nosso coração, no íntimo do nosso ser, para que os nossos passos não vacilem. Vamos ver no Salmo 37, verso 31, que diz: a lei de Deus está no seu coração e seus passos não vacilam. Para introjetarmos os princípios de Deus, é necessário conhecermos, é necessário lermos e meditarmos na palavra do Senhor, pois ela norteia os nossos caminhos, ela dirige os nossos passos e nós devemos nos nortear por ela, nós devemos nortear as nossas decisões e as nossas ações pela Bíblia Sagrada, assim como nosso Deus falou para Josué. Josué no capítulo 1, verso 7, verso 8, olha o que Deus diz para Josué: tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Se nós quisermos ter êxito, ter sucesso e vitórias, nós precisamos andar de acordo com os princípios do nosso Deus. Pois assim como Israel se preparava para conquistar a terra prometida e era necessário obedecer ao Senhor, saber os procedimentos para habitarem e permanecerem naquela terra, nós temos um lugar glorioso preparados para nós e nós estamos sendo preparados, adornados pelo Espírito Santo para habitarmos nas mansões celestiais. Glória a Deus! E nós vamos meditar em alguns princípios bíblicos que Deus nos ensina e que ao meditarmos neles nós conseguiremos desfrutar da paz e da comunhão com o nosso Deus. O primeiro princípio que eu quero meditar com vocês é que Deus, Ele é Deus e Ele é Deus independente de nós o aceitarmos. Ele é e sempre será Deus. Deuteronômio no capítulo 7, verso 9, verso 10 diz: saibam, portanto, que o Senhor Deus, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Deus, ele não depende do ser humano para ser Deus. Simplesmente, ele é Deus. Ele é Deus fiel, misericordioso, amoroso. Ele tem todo o poder, ou seja, ele é onipotente. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo entendimento, pois ele é onisciente. O nosso Deus é justo e o nosso Deus retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. O segundo princípio que eu quero meditar com você é que o nosso Deus, ele dá oportunidade para todos, pois ele se revelou a todos, ele amou a todos e ele mandou o único filho dele, Jesus Cristo, morrer por todos. João no capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário por
todos, mas só se aproxima do nosso Deus, só volta a ter intimidade e comunhão com o nosso Deus aqueles que receberam ao Senhor Jesus como único e como suficiente Salvador e Senhor, porque o nosso Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Muitos querem chegar a Deus do seu jeito, mas a Bíblia nos orienta que somos filhos de Deus somente através de Jesus Cristo, e o apóstolo João, ele nos ensina que é através de Jesus Cristo, do amado Filho do Deus Altíssimo, que temos a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 13, estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Somente através de Jesus Cristo nós temos acesso ao nosso Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados e a salvação. Somos conhecidos e também somos selados pelo Senhor. Segundo Timóteo capítulo 2, o verso 19, o verso 20 diz: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem ama a Deus o obedece, quem ama o nosso Deus professa o nome de Jesus Cristo e faz dele o seu único, o seu suficiente Salvador e Senhor, e tem essa certeza que o Senhor conhece aqueles que são dele. O terceiro princípio é a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, verso 7, verso 8 diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muitas pessoas querem viver na ilusão, querem viver no engano, e o que o apóstolo Paulo está nos ensinando: não devemos nos enganar, vivendo para nós, achando que estamos agradando ao nosso Deus, porque quem vive somente para si, vive para este mundo. Agora, quem vive para Deus, anda no Espírito de Deus, e esse colherá a vida eterna, colherá para a eternidade. Agora, quem vive para si, colherá coisas terrenas e passageiras. Ninguém engana Deus, isso é fato, e o que nós plantamos, nós colheremos. O quarto princípio eu coloquei como princípio da honra ao nosso Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 diz: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Honra significa princípio que leva alguém a ter uma conduta íntegra, uma conduta honesta, virtuosa, uma conduta corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito. Nós podemos honrar ao nosso Deus de diversas maneiras. Primeiro vou falar que nós honramos ao nosso Deus quando nós honramos os nossos pais. Efésios capítulo 6, verso 2, Paulo diz assim: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, mas nós encontramos esse princípio de honra aos pais, tanto Moisés falando, como o próprio Jesus nos ensinando. Então é muito importante entendermos que devemos honrar aos nossos pais, independente deles merecerem ou não. Outra forma de nós honrarmos ao nosso Deus é com a nossa gratidão. Salmo 50, verso 23 diz:
Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Na Bíblia encontramos diversos versículos sobre o dever de sermos gratos, mas nós também conseguimos honrar ao nosso Deus através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Está em Provérbios, no capítulo 3, verso 9 e verso 10, que diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Quando ofertamos ou dizimamos, não é para agradarmos aos homens, mas é como ato de fé, como gratidão e obediência ao nosso Deus. Nós honramos ao nosso Deus através da obediência e através do temor. Malaquias, no capítulo 1, verso 6, diz: ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Olha o que Deus diz: se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Muitos honram ao Senhor somente da boca para fora. Eles se iludem, eles se enganam. Mas Deus, Ele conhece a profundidade do nosso ser. Ele nos conhece por inteiro. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deus conhece as nossas motivações, mas também nós honramos ao nosso Deus quando nós honramos ao Filho amado dele, que é Jesus Cristo. João, no capítulo 5, verso 23, diz: a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Nós honramos ao nosso Senhor Jesus quando nós cremos na sua palavra, quando nós o obedecemos. E a Bíblia nos ensina que quem não crê nele como Filho do Deus Altíssimo não está honrando ao nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Existem outros princípios bíblicos que nós podemos aprender através da leitura e da meditação da Bíblia Sagrada. Eu citei somente 4 e que nós possamos ter o desejo de aprendermos o que agrada ao nosso Deus e como deve ser o nosso procedimento na nossa conduta cristã, na nossa caminhada, e que possamos colocar em prática, pois a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos ensina e ela deve ser o nosso motivo de júbilo e alegria, assim como foi para o profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 15, verso 16, diz: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Precisamos conhecer e prosseguirmos em conhecer ao nosso Deus e praticarmos os seus princípios, pois ele é o nosso dono e eu e você, nós pertencemos a ele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite que você possa se inscrever nesse momento e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.